Uniclac. Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a teoria geral dos contratos. Já falamos sobre a natureza jurídica do contrato, sobre os seus princípios fundamentais e hoje uma aula muito importante, muito cobrada em concursos públicos, embora bastante teórica. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos contratos. Tá? Como disse, bastante atenção, esta aula ela é muito cobrada em concursos públicos. Classificação de contratos. Será que o contrato X ele é um contrato sinalagmático, um contrato paritário? Ou seria de adesão, aleatório, comutativo, unilateral? E aí? Classificação de contratos. Tema muito importante para concursos públicos, porque por meio das classificações é que nós conseguimos identificar a natureza jurídica de determinada espécie contratual, bem como as suas regras específicas. Por exemplo, qual a natureza jurídica do pacto antinupcial? O pacto antinupcial é um contrato condicional, porque produz efeitos após a celebração do casamento, portanto está subordinado a evento futuro incerto. É um contrato também acessório, ou seja, ele se apresenta de forma acessória e em independência do negócio jurídico principal, que é o casamento, além de ser um contrato solene, porque depende de escritura pública para a sua validade. Só natureza jurídica apresentada com a identificação das suas classificações. Além disso, disse, classificado o contrato, a gente consegue identificar algumas regras específicas. O legislador vai dizer que a garantia do vício redibitório é típica de contratos comutativos. Vai dizer, nos contratos comutativos, o alienante responde por vícios redibitórios. Embora jurisprudencialmente, veremos no momento oportuno, que já se reconhece a possibilidade da garantia de vício redibitório também será aplicada a contratos aleatórios. Mas, em regra, este é um instituto próprio dos contratos comutativos. Nos contratos de adesão, já falamos várias vezes, é nula a disposição que implique renúncia de direito decorrente do contrato. Nos contratos de adesão, as cláusulas ambíguas, contraditórias, serão interpretadas pró-aderente. Então, veja, com a classificação, identificamos natureza jurídica, bem como identificamos as regras específicas de cada espécie contratual. Por isso, um tema muito importante. E para você, muito importante, porque cai muito em concurso público. Mas faço questão, antes de falarmos sobre as classificações individualmente, compartilhar aqui com vocês a lição da grande doutrinadora Maria Helena Diniz, que diz o seguinte: ante o fato de os contratos se agruparem em várias categorias, que, de modo isolado, se submetem à regulamentação de normas idênticas ou afins, há necessidade de classificá-los, a fim de que se possam verificar não só as particularidades de cada contrato, acentuando as semelhanças e as diferenças entre as inúmeras espécies, mas também os ônus e as vantagens de cada contratante, bem como os efeitos jurídicos que produz. Portanto, tema muito importante. E a primeira classificação de contratos que nós temos é a classificação quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, os contratos eles podem ser unilaterais ou bilaterais. Para, professor, como assim contrato unilateral? O senhor disse, e eu me lembro muito bem,
lá na primeira aula de contratos que todo contrato será um negócio jurídico, pelo menos bilateral. Que história é essa agora de contrato unilateral? O senhor disse que só podia ser negócio jurídico bilateral? O que o senhor está afirmando agora é contraditório. Não é. Todo contrato será negócio jurídico, pelo menos bilateral. Todo contrato será negócio jurídico, pelo menos bilateral. Mesmo os contratos unilaterais. Não tem conflito nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo contrato será negócio jurídico, pelo menos bilateral, porque eu preciso de dois sujeitos em polos distintos. Um na condição de credor, outro na condição de devedor. Pelo menos. Mesmo o contrato unilateral. Quando nos deparamos com essa classificação quanto aos efeitos, surge a classificação de contrato unilateral, mas você precisa entender que mesmo aqui teremos dois sujeitos em polos distintos. O contrato aqui é unilateral porque só um destes sujeitos tem obrigação. Só um destes sujeitos tem prestação a cumprir. Portanto, todo o débito está sobre uma das partes. Por isso ele é unilateral. O contrato unilateral tem pelo menos dois sujeitos em polos distintos. Mas ele é assim classificado como unilateral, porque apenas uma das partes tem obrigações. Porque uma das partes é só devedora e a outra é só credora. Por isso unilateral. Essa espécie nós vamos encontrar na doação pura e simples. O donatário não tem nenhuma obrigação, não. Como o contrato que é, a doação ela tem que ser aceita como pressuposto de existência. A doação é um contrato. Portanto, é um negócio jurídico bilateral. Tem o doador e tem o donatário. E o aceite do donatário é pressuposto de existência do contrato. Mas ele, donatário, na doação pura e simples, não tem absolutamente nada a fazer. Não tem nenhuma prestação, não tem nenhuma obrigação, não tem nem sequer um encargo a cumprir. Portanto, todo o peso da relação contratual está sobre o doador. Por isso, unilateral. Comodato, contrato unilateral. Só o comodatário tem obrigação. Obrigação do quê? De restituir. Eu te emprestei o meu carro. Comodante, comodatário. Eu, comodante, não tenho obrigação nenhuma, eu não tenho débito nenhum. Você tem. Me devolver. No contrato de mútuo, mesma coisa. Eu te emprestei 10 mil reais. Eu, mutuante, não tenho nenhum débito. Você, mutuário, tem. Me pagar. Ah, professor, mas e se nós celebramos um contrato escrito, assinado, em que o senhor se comprometeu a me emprestar 10 mil reais? Você tem uma obrigação, sim, me emprestar os 10 mil reais. Não tenho nada. Porque daqui a pouquinho nós veremos que o contrato de mútuo, ele também é um contrato real. Portanto, ele não se aperfeiçoa no consenso, e sim na entrega. Eu, mutuante, não devo nada. Na hora que eu te emprestar os 10 mil reais, esse contrato surge no mundo jurídico, você é devedor. Unilateral, portanto. Unilateral, portanto. Contrato de mandato e outros que nós vamos identificando ao longo do Código Civil. Contrato unilateral. Aquele que cria a obrigação para apenas um dos contratantes. Um dos contratantes é só devedor, o outro é só credor. Contrário senso,
Contratos bilaterais são aqueles em que ambas as partes são simultaneamente devedoras e credoras uma da outra. O contrato ele é um negócio jurídico bilateral, porque tem dois sujeitos em polos distintos. E ele será classificado como contrato bilateral quando esses dois sujeitos forem ao mesmo tempo devedores e credores um do outro. Por isso o contrato bilateral é também chamado de contrato sinalagmático. E essa expressãozinha cai bastante em concurso. Contrato sinalagmático. O que é isso? Contrato sinalagmático é aquele em que ambas as partes são devedoras e credoras. Sinalagma significa reciprocidade. Sinalagma significa reciprocidade. Então, ambos são devedores e credores recíprocos. Tem prestação e tem contraprestação. A compra e venda. A compra e venda é típico contrato bilateral. É típico contrato sinalagmático. Porque, veja bem, eu estou comprando o seu carro. Quem é o devedor? Eu sou comprador, você é vendedor. Quem é o devedor? Depende. Depende do quê? De qual prestação o senhor está falando. Porque, em regra, os dois são devedores e credores, de prestações diferentes, em razão do mesmo contrato. Como assim? Quem é o devedor do preço? O comprador. Eu estou comprando o seu carro por 50 mil reais. Eu, comprador, devo 50 mil reais. Quem é o devedor do bem? Quem tem a obrigação de entregar a coisa? O vendedor. Estou comprando o seu carro. Eu, comprador, tenho a obrigação de pagar 50 mil reais, mas você tem a obrigação de me entregar o carro. Você é credor do preço e eu sou credor do bem. Ao mesmo tempo, devedor e credor. Contrato sinalagmático, contrato bilateral. Contrato plurilateral, veja bem, não é só aquele que tem mais de duas pessoas, tá? Aquele que tem mais de dois polos, porque eu posso ter 5 compradores e 1 vendedor. Eu posso ter 5 credores, 1 devedor. Só tenho 2 polos. Contrato plurilateral é aquele que não só tem mais de 2 pessoas, mas tem mais de 2 polos. É o caso, por exemplo, do contrato de consórcio, contrato de sociedade, contrato de seguro de vida em grupo, seguro de vida coletivo. Contratos plurilaterais. O que é contrato sinalagmático? Esse terminho vale a pena gravar, porque, né, uma palavra um pouco difícil, né? Não é uma palavra tão comum. O que é um contrato sinalagmático? Contrato sinalagmático é aquele em que ambas as partes são credoras e devedoras recíprocas. Também chamado de contrato bilateral. Segunda classificação, contrato quanto à onerosidade. Tranquilo. Quanto à onerosidade, o contrato pode ser unilateral, ou melhor dizendo, pode ser gratuito ou oneroso. Quanto à onerosidade, o contrato pode ser gratuito ou oneroso. Gratuito quando apenas uma das partes tiver vantagem decorrente do contrato. Ele é gratuito quando uma das partes tem só vantagem e a outra parte só tem ônus. Ele é gratuito. Oneroso quando ambas as partes tiverem vantagens e ônus patrimoniais. Tiverem proveito patrimonial do contrato e também sacrifício patrimonial em decorrência do contrato. Aí ele é oneroso. E você está corretíssimo no raciocínio. Regra geral, se o contrato ele é unilateral, ele é gratuito. Você está correto. Porque no contrato unilateral, um é só devedor, o outro é só credor. No contrato unilateral,
um tem a obrigação de cumprir determinada prestação, o outro não tem. No contrato unilateral, só um está obrigado a cumprir determinada prestação. E se assim é, só um terá sacrifício patrimonial e o outro vantagem. Portanto, o contrato unilateral ele também é gratuito. Enquanto que o contrato bilateral, o contrato sinalagmático, é oneroso. Contrato bilateral, os dois são devedor e credor. Os dois têm prestações e pretensões. Portanto, ambos terão sacrifícios e vantagens patrimoniais. Consequentemente, oneroso. Professor, se todo contrato unilateral é gratuito, se todo contrato bilateral é oneroso, qual é a razão de duas classificações? Eu não disse todo. Eu não disse que todo contrato unilateral é gratuito e eu não disse que todo contrato bilateral é oneroso. Eu disse que, regra geral, em regra, 90% das vezes, uma regra realmente bastante dilatada, se ele é unilateral, ele é gratuito. Se é bilateral, é oneroso. Se não houvesse nenhuma exceção, não teria razão para separarmos as classificações. Nós temos duas classificações distintas exatamente porque existem situações excepcionais que possibilitam um contrato unilateral ser oneroso, que possibilitam um contrato bilateral ser gratuito. Há exemplo, e esse exemplo cai muito em prova de concurso público, cai muito. Contrato de mútuo. Empréstimo de coisa fungível. Empréstimo de dinheiro, por exemplo. No slide anterior eu disse que o contrato de mútuo é um exemplo de contrato unilateral, né? Porque eu estou te emprestando 50 mil reais. Então eu não tenho débito nenhum. Você tem, que é o débito de me pagar de volta os 50 mil reais, né? Perfeito? O contrato é unilateral. Mutuante, mutuário. Te emprestei o dinheiro, não tenho débito nenhum. Você recebeu esse dinheiro, tem o débito de me restituir. Perfeito? Se este contrato for mútuo simples, ele é unilateral e é gratuito também. Porque eu não tenho proveito econômico nenhum, né? Você está tendo porque você tem um dinheiro rápido agora para aplicar, etc. Eu, mutuante, não tenho proveito econômico nenhum. Se for mútuo simples. Agora, se na sua prova cair mútuo feneratício, fique esperto. Mútuo feneratício. Fica esperto. Se na sua prova cair classificação de contratos, e é um tema muito provável de ser cobrado, se na sua prova cair classificação de contratos e aparecer mútuo feneratício, fica esperto. Porque o mútuo feneratício é um exemplo excepcional de contrato unilateral oneroso. Em regra, se o contrato é unilateral, ele é gratuito. Se ele é bilateral, ele é oneroso. Mas essa regra comporta exceção. E a grande exceção a essa regra é o mútuo feneratício. O contrato de mútuo feneratício é exemplo de contrato que, apesar de unilateral, porque o mutuante não tem nenhuma obrigação a cumprir, o mutuário é que tem, portanto, o mutuário é só devedor, o mutuante é só credor, unilateral, mas ele é oneroso. Porque o mútuo feneratício é o típico empréstimo a juros. Eu te emprestei 50 mil reais, mas eu não simplesmente te emprestei. Eu te emprestei a juros.
Te emprestei 50 mil reais a juros. O contrato continua sendo unilateral porque eu, Stanley, mutuante, não tenho nenhuma obrigação. Você, mutuário, é devedor. Eu, mutuante, sou credor. Só que eu, mutuante, tenho o sacrifício patrimonial porque eu vou te emprestar um dinheiro e não vou ter comigo. Mas tem uma vantagem patrimonial, que é qual eu vou receber de volta com juros. Você tem a vantagem de ter um dinheiro rápido que está precisando e tem a desvantagem de ter que me devolver em juros, com juros. Portanto, este contrato de mútuo, que é unilateral, se feneratício, será oneroso. Cuidado. Cuidado. Contrato oneroso ou contratos onerosos são aqueles em que ambos os contratantes oferem vantagens e sofrem sacrifícios patrimoniais. Existe prestação e contraprestação, sacrifícios e benefícios recíprocos. Contrato gratuito. Contratos gratuitos, né? Ficou faltando aqui o S. Contratos gratuitos são aqueles em que apenas uma das partes se beneficia, a outra parte fica apenas com os ônus, sem qualquer contraprestação. No caso da doação, pura e simples. Geralmente, se o contrato é unilateral, ele é gratuito. Se ele é sinalagmático, ele é oneroso. Excepcionalmente, mútuo-feneratício. Contrato unilateral, oneroso. Terceira classificação, classificação de contrato quanto aos riscos. Quanto aos riscos, nós temos duas espécies contratuais. São eles o contrato comutativo e o contrato aleatório. Contrato quanto aos riscos. Contrato comutativo, contrato aleatório. O contrato comutativo é aquele em que todas as prestações estão absolutamente determinadas desde a sua celebração, de forma que é possível antever, prever quais serão as vantagens e desvantagens para cada contratante. Contrato comutativo é aquele em que as prestações estão determinadas, estão individualizadas, identificadas desde a sua celebração, de modo que é possível antever, prever quais serão as vantagens e desvantagens de cada um dos contratantes. Portanto, ela é uma espécie contratual mais segura. Um contrato mais seguro, porque eu consigo prever com uma certa margem de certeza qual será a vantagem patrimonial que terei em razão do contrato e qual será a desvantagem patrimonial que também terei em razão deste contrato. São aqueles cujas prestações de ambos os contratantes são certas, determinadas e definidas desde o momento de conclusão. Desde o início, as partes já sabem quais são as suas prestações, sendo, portanto, possível antever as vantagens e sacrifícios decorrentes da relação jurídica. As prestações devem estar minimamente equilibradas. É o caso da compra e venda, da locação, da prestação de serviço, em regra. A compra e venda, em regra, é um contrato comutativo, né? Porque você está me vendendo um carro, eu sei qual que é o valor do carro, e eu vou te pagar um preço determinado. Então, a gente consegue prever qual vai ser a vantagem de cada um. Em regra, a compra e venda é contrato comutativo, assim como a locação, assim como a prestação de serviço. Mas no contraponto, aqui nesta classificação, encontramos o chamado contrato aleatório. Contrato aleatório é aquele em que as prestações não estão absolutamente determinadas desde a sua celebração. Portanto, não é possível prever com uma certa margem de certeza quais serão as vantagens e desvantagens dos contratantes ou de um dos contratantes. Contrato aleatório é aquele
em que as prestações, ou uma das prestações, não estão ou não está absolutamente determinada desde a sua celebração, desde a celebração do contrato. De forma que não é possível prever, não é possível antever com uma certa margem de certeza quais serão as vantagens e desvantagens para ambos ou para um dos contratantes. Este é, portanto, um contrato de risco. Professor, por que contrato aleatório? Porque vem de alea. Contrato aleatório é aquele que é dotado de alea. Alea é uma expressão que significa sorte, risco. Contrato aleatório é aquele que envolve risco. A prestação de ambas ou de uma das partes não está absolutamente determinada. De modo que eu não consigo prever, eu não consigo antever quais serão as vantagens e desvantagens. O benefício de uma das partes está subordinado a uma situação eventual. Pode ou não acontecer. Incerteza. Aleatório. Sorte. Risco. Contratos aleatórios são aqueles em que a prestação de uma das partes não é totalmente conhecida e previsível no momento de sua conclusão. São chamados aleatórios, pois dotados de alea, termo de origem latina, que significa sorte, perigo, azar, incerteza de fortuna. Ao menos em relação a um dos contratantes, não é possível antever a vantagem que receberá em troca da prestação que deverá cumprir. É o caso do contrato seguro, é o caso do contrato de cessão de crédito hereditário. Não sei se já aconteceu com você. Eu já tenho minha carteira de motorista há alguns bons anos, né? Já troquei a carteira em razão de vencimento algumas vezes. E desde que eu comprei o meu primeiro carro que eu tenho seguro, nunca usei. Nunca usei. E não vou deixar de ter seguro não, porque eu tenho certeza que no dia que eu resolver não ter seguro, eu vou bater o carro, ou o carro vai ser roubado, alguma coisa do tipo. Você percebe? O contrato seguro, ele é um contrato sinalagmático, porque ambas as partes são credoras e devedoras. Eu tenho que pagar lá o valor determinado no contrato, né? Eu fiz lá o seguro do meu carro, deu R$700 em 4 vezes. Eu vou pagar lá 4 meses R$700. Absolutamente determinada. Qual é a minha prestação? E no contrato, eu tenho lá discriminado o que o seguro abrange. Mas ele é um contrato aleatório porque eu não sei se a seguradora vai ter que me indenizar ou não. Você percebe que a prestação da seguradora de me pagar a indenização está subordinada à ocorrência de um sinistro que pode ou não acontecer. Portanto, risco. Portanto, risco. Na cessão de crédito hereditário também, alguns doutrinadores concordam que a cessão de crédito hereditário é um contrato aleatório. Meu pai faleceu, por força do princípio de Cesina, eu já sou proprietário de 25% da herança. Agora eu posso te vender a minha herança. Tá? Eu não posso alienar a herança de pessoa viva. Meu pai faleceu. Já sou proprietário de 25% da herança. Posso agora te alienar, te vender, por meio de um contrato chamado cessão de crédito hereditário. É um contrato aleatório por quê? Porque eu não sei quanto será 25% da herança. Estou te vendendo 25% da herança por R$200 mil. Só que você não sabe ao certo quanto será 25% da herança. Porque pode aparecer credores, né? Então não tem como precisar. Dotado de uma margem de incerteza. Loteria. Não sei que quantos gostam de fazer lá a fezinha. Quantas vezes você ganhou na loteria? Você tem alguma dúvida de que a loteria é exemplo de contrato aleatório? Porque tem lá o preço que você vai pagar. Eu não jogo, então não desconheço as expressões, né, de quem costuma jogar na loteria, né, mas você tem lá o preço determinado para fazer o seu jogo, né? Escolher lá os seus números, as suas dezenas.
Tem lá o preço determinado. Então, a sua prestação, ela é determinada, ela é dotada de certeza. Você vai pagar um valor X. Agora, você sabe se a loteria vai te pagar alguma coisa? E quanto vai? Então, a sua prestação é determinada, mas a do outro contratante não é. Aleatoriedade. Ok? O legislador, ele regulamenta especificamente o contrato aleatório. Tá? Antes disso, olha o que a Marilena Diniz vai dizer sobre contrato aleatório. Contrato aleatório seria aquele em que a prestação de uma ou de ambas as partes dependeria de um risco futuro incerto, não se podendo antecipar o seu montante. Aleatório será o contrato se a prestação depender de um evento causal, sendo por isso insuscetível de estimação prévia, dotado de uma extensão de incerteza. O Código Civil separou um capítulo só para contratos aleatórios, a partir do artigo 458. Reservou lá uma partezinha específica para os contratos aleatórios, a partir do artigo 458. E o legislador considerou a aleatoriedade a partir de 2 pontos de vista. Veja bem, contrato aleatório é aquele que é dotado de incerteza, que não é possível determinar de forma precisa qual é a prestação de uma ou de ambas as partes. Portanto, é um contrato de risco. Esse risco pode estar relacionado à existência da prestação ou à quantidade. São os 2 parâmetros de aleatoriedade que o legislador levou em consideração para regulamentar esta espécie contratual. Aleatório quanto à existência da prestação a ser cumprida, ou aleatório com relação à quantidade. Quantidade. Vem para a lei. Artigo 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisa ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir, um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não se tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do que avançado venha a existir. Compra de coisa futura. Compra de coisa futura. Estou comprando algo que ainda não existe, né? Supor que contrato de safra. Né? Você é um produtor de café, um pequeno produtor de café, e no plantio ainda eu me comprometo a comprar toda a sua safra. Vindo ela a existir ou não. O legislador está dizendo aqui que se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisa futura, cujo risco de não vir a existir, um dos contratantes assuma, terá direito o outro de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Se você não agiu com dolo nem culpa e simplesmente não deu nada, eu estou obrigado a te pagar. Ainda assim. Ainda assim. Perfeito? Aleatoriedade quanto à existência de coisa futura. No artigo 459, ainda falando sobre coisa futura, o legislador considera a aleatoriedade com relação à quantidade. Já bem, se for aleatório por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido com culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Aleatório
porque relacionada à coisa futura, ou seja, que não existe a época da celebração, mas coisa futura que existirá, não sei em qual quantidade. Tá? Então, veja, no 258, a aleatoriedade está com relação à existência da coisa. Se ela existir ou não, eu estou obrigado a pagar ainda assim. Se a outra parte não agiu com dolo ou culpa. Já o artigo 459, também regulamentando a aleatoriedade nos contratos que envolvem coisa futura, e diz respeito à alea que está relacionada não à existência, mas sim à quantidade. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido com culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Então, comprei a sua colheita ainda na época da plantação, ainda na época do plantio. E, neste caso, o contrato é aleatório com relação à quantidade. Tá? Tem que existir alguma coisa. Ainda que bem menor do que eu esperava, ou muito maior do que eu esperava. Porque esse é o jogo do contrato aleatório, você percebe? Eu assumo um risco que pode me trazer prejuízo, mas pode me trazer vantagem também. Porque eu estou comprando agora no plantio a um preço mais em conta. Se eu esperasse a colheita, tivesse dúvida nenhuma quanto à quantidade, qualidade do que foi colhido, eu pagaria um preço mais caro. Então eu pago mais barato aqui, assumo o risco. De lá na frente, não existir, no primeiro caso, ou lá na frente existir menos do que eu esperava, ou mais do que eu esperava. Aí sim, né? Muito bom. Parágrafo único, observe. Com relação à aleatoriedade, quantidade, contrato aleatório. Aleatório com relação à quantidade da coisa futura, mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá. E o alienante restituirá o preço recebido. Se eu firmei um contrato aleatório, adquirindo coisa futura, mas aleatório com relação à quantidade, se a coisa existir a menor, ainda assim eu tenho que pagar e tenho que pagar o preço todo. Agora, se a coisa não vier a existir, aí eu estou liberado. Porque eu assumi o risco com relação à quantidade, não com relação à existência. Tá? Então, aleatório, por estar relacionado à coisa futura, no primeiro caso, à sua existência. No segundo caso, relacionado à sua quantidade. Artigo 460 segue a análise do contrato aleatório, mas agora não relacionado à coisa futura. Não. Relacionado à coisa existente já, entretanto exposta ao risco. Por exemplo, quando eu compro um bem, né, fora do Brasil, eu sou aqui empresário, etc., né, e vou comprar de você um carregamento, uma carga que está vindo de navio, que já existe, está vindo lá da China. Tá? E aí, para pagar um precinho mais em conta, eu faço o contrato com você nos seguintes termos. Tá? Eu vou te pagar X por esses bens que já existem, que serão embarcados lá na China, mas independente da forma como chegar aqui no Brasil. Tá? Então, já existe, mas está exposto a risco. Você observa? Porque pode ser que chegue aqui no Brasil com alguns quebrados, etc. E aí, de você, eu não posso cobrar nada. Não posso alegar vício redibitório nesse caso. Por quê? Porque eu assumi o risco do negócio. Nós poderíamos ter feito de forma diferente. Tá? Eu estou comprando lá o carregamento que você está me vendendo, mas se chegar aqui no Brasil em perfeito estado, aí você vai me cobrar mais caro. Percebe? Eu
Eu estou aqui negociando um preço mais barato, mas eu estou assumindo o risco de coisa que já existe. Coisa que já existe. Artigo 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte ou de todo, no dia do contrato. Se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente o direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte ou de todo, no dia do contrato. E artigo 461, fechando a regra, é óbvio, veja bem, o contrato é aleatório, eu assumo o risco, mas se a existência dele, mas se a coisa não vier a existir por sua culpa ou por seu dolo, ou se a coisa vier a existir a menor por sua culpa ou dolo, ou se a coisa existente, exposta a risco, mas deteriorar ou perecer por sua culpa ou dolo, aí você responde, né? Aí você responde, me parece evidente. Isso que o legislador está falando aqui. Artigo 461. Alienação aleatória, a que se refere o artigo antecedente, poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco. Aqui no contrato se considerava exposta a coisa. Você já sabia que as coisas estavam quebradas. Então você responde, evidente, porque está agindo de forma dolosa. Ok? Beleza. Falamos sobre o contrato unilateral, falamos sobre o contrato bilateral, trabalhamos também o contrato gratuito, o contrato oneroso, contrato gratuito, ou melhor, o contrato comutativo e o contrato aleatório. Tá? Eu vou parar essa aula aqui, porque reconheço que essa partezinha final, comutativo e aleatório, é uma parte bastante pesada, né? Realmente frita aqui o cérebro. Tá? E aí nós vamos seguir a classificação dos contratos no próximo bloco. Perfeito? Estamos acordados? Te espero na próxima aula. E esse aqui é um contrato de adesão. Não sabe o que é? A gente vai falar na próxima aula. Ok? Grande abraço. Vai lá, beber uma água, tomar um cafezinho e retorne para a conclusão dessa matéria. Essa é uma matéria teórica, uma matéria pesada, mas é uma matéria muito cobrada em concursos públicos. Ok? Até daqui a pouco. Clique lá.